bastante pontual nos últimos dias, onde eu falei um pouco disso no retiro dos jovens. E essa semana eu acabei de voltar da Argentina, onde pela primeira vez eu ministrei essa palavra lá na Argentina, nessa conferência de alinhamento do apóstolo Gustavo Lara. Depois que eu ministrei essa palavra lá, eu percebi que ela tem um peso, ela tem um fundamento importante, e eu quis repetir essa palavra para os filhos, e eu falei sobre isso no Aljava ontem, pela manhã. Tinham pastores de diferentes cidades que caminham conosco, e ontem eu falei sobre isso. E quando o apóstolo Hélio me falou nessa noite, eu falei, bom, eu falei lá, falei para os pastores, falei para os jovens, mas a igreja ainda não recebeu, e eu creio que essa palavra é uma palavra para a igreja. Então eu queria que nessa noite você abrisse teu coração. Eu sei quando Deus está construindo algo, eu sei quando tem uma estação precisa, é nítido, Deus vai confirmando as palavras proféticas para a noite de hoje, e eu sei que hoje é uma noite pontual na sua vida, amém? Então eu queria pedir para que você se livrasse de toda distração nessa hora. Deixa para você postar qualquer coisa em rede social depois do culto. Se você puder sair de Facebook, Instagram, Twitter, se você puder se desligar seu celular, colocar ele no modo avião, parar de olhar o seu relógio, e já que você está dedicando tempo a ouvir da parte do Senhor, que você faça isso com excelência nessa hora, amém? Então, combinado? E eu quero poder compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem falado comigo. Vamos começar com esse texto de 1 Coríntios 15, 44, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Nós precisamos entender que toda a realidade visível, ela aponta profeticamente uma outra realidade maior, mais forte e mais poderosa, que é invisível, de maneira que aquilo que se vê é governado por aquilo que você não vê, amém? Todos estão seguros disso? O Deus que é invisível, que criou todas as coisas a partir do nada, Ele traz à existência aquilo que é visível de uma realidade invisível, de uma maneira que, se há um corpo natural visível, você também possui um corpo espiritual invisível. Ou seja, nós temos uma realidade objetiva que caminha em paralelo com uma realidade subjetiva. Do mesmo jeito que você tem um corpo objetivo, você tem um corpo subjetivo. Da mesma forma que você tem mãos e pés que são visíveis, você tem mãos e pés invisíveis. Você tem uma mente que é constituída, você pode olhar pela cabeça, pelo cérebro, mas você também tem uma mente invisível, que a partir do momento que nós chegamos em Cristo, falamos que nós temos a mente de Cristo. Assim como você tem coração como um órgão, a Bíblia cita o coração como um elemento onde residem as suas emoções, que é um ambiente invisível. Então todos nós temos um corpo invisível que se desenvolve da mesma forma que um corpo visível. E esse corpo invisível, ele é composto pela nossa alma, ele é composto pelas nossas emoções. E é por isso que a medicina pode testificar a quantidade de enfermidades que são chamadas psicossomáticas, a influência do pensamento sobre o teu físico, sobre o teu corpo. Porque esse corpo invisível, ele interfere no corpo visível. Porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto muito interessante que descreve o homem na sua tricotomia, a composição de corpo, alma e espírito. E por muito tempo a teologia, principalmente a teologia americana, estuda o homem de forma separada, corpo, alma e espírito, que na minha concepção e na maneira que eu vejo a palavra, através da realidade do novo pacto, isso é um erro, porque apesar do homem ser constituído de corpo, alma e espírito, ele é um ser integral. Ele é um ser integral. A alma, ela faz como se fosse a ponte, a conexão do corpo com o espírito. Agora, quando esse espírito, ele sai de cena, ele é sufocado, ele perde o governo com a queda do homem, então a alma passa a ser o centro do governo desse ser formado de uma maneira tricotômica.
Pode parecer complexo, mas vai ficar mais fácil de você entender. O importante é que a gente perceba que nós temos uma formação, um amadurecimento que acontece no nosso corpo visível, mas acontece também da mesma forma no nosso corpo invisível. Sabe quando uma criança está sendo formada? A gente está cheio de crianças aqui agora. Estou vendo a Fê ali empurrando o carrinho com o Joaquim, né? Uma criança daquele tamanho, a preocupação da mãe é: não pode bater a cabeça. Tem um negócio que falam aí, né, que a criança tem moleira, né, parece que não formou direito a cabeça. Então você tem que não pode bater a cabeça, não pode cair, machucar a coluna. O que um trauma na coluna de uma criança em formação pode produzir? Pode produzir até uma paralisia para o resto da vida. Sim ou não? Eu estou falando isso tudo no corpo natural, mas e no corpo invisível? Como são formadas as estruturas desse corpo invisível, desse homem invisível, desse homem esse homem, quando eu falo com H maiúsculo, desse homem que eu e você possuímos, que também se desenvolveu e que formou aquilo que é a base das nossas emoções hoje. Como essas nossas emoções, como esse homem invisível foi formado? Ele também foi formado num período em que também a medicina aponta de 0 a 10 anos. Esse é o período de formação emocional mais importante na vida do homem. Agora, quando nesse período alguma fratura acontece nessa coluna dorsal invisível que sustenta sua vida emocional, assim como nós temos uma coluna que sustenta o nosso corpo físico, existe uma coluna que sustenta nossas emoções. E quando essa coluna recebe dano no momento da sua formação, esse dano, ele produz prejuízo para o resto de uma vida. Nós estamos hoje vivendo um tempo diante de uma geração de homens e mulheres, e eu digo principalmente homens completamente inseguros, pessoas emocionalmente desequilibradas, uma geração de pessoas emocionalmente frágeis. E quando a gente vê que as emoções são frágeis, nós percebemos que tem um problema na formação desse homem invisível, que não está acontecendo de forma adequada. E aqui eu quero abrir um parênteses para felicitar todas as mães aqui presentes, né? Hoje, no Dia das Mães, nós na casa não temos o hábito de celebrar essas datas que são puramente comerciais, até porque a gente entende que Dia das Mães, separar para agradecer um dia o que você não fez o ano inteiro é pura demagogia, né? Mas eu não poderia te dar um Feliz Dia das Mães, e já fiz isso pessoalmente, mas reconheço todos os dias da minha vida a importância que a minha mãe teve nessa formação, inclusive desse meu homem invisível, né? Assim como cada um de nós. Por quê? Porque a nossa formação, ela acontece exatamente dentro de um ambiente familiar saudável. Esse é um ambiente de proteção para a formação de uma pessoa emocionalmente estável, equilibrada. Agora, o projeto de Deus foi que o Pai transmitisse identidade ao Filho. Quando Gênesis 1:26 aponta para a criação do homem, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem, o ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Eu pergunto, se Deus te criou à imagem e semelhança, qual é a imagem de Deus? A palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu estou te fazendo uma pergunta: qual é a imagem de Deus? Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz assim: Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, Adão, o primeiro homem formado, ele recebe de Deus a mesma característica, a capacidade de transmitir imagem e semelhança. E a palavra diz que ele gera um filho, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança.
A pergunta que eu te faço de novo é: qual é a imagem de Deus? O projeto de Deus era que o homem transmitisse para o filho a sua imagem e semelhança pessoal, ou a imagem e semelhança de Deus? De Deus? E por que Adão gerou a sua imagem no seu filho e não a imagem de Deus? Porque teve um dia em que Adão decidiu se desconectar do seu pai. Teve um dia que Adão, depois de ser persuadido por algum tempo, porque essa história não aconteceu num abrir e piscar de olhos, não foi uma conversa à tarde da serpente com Eva, aquela história, aquele contexto todo, que tem todo um simbolismo. Agora, para um Deus que habita na eternidade, o tempo não é uma limitação. Então nós não podemos definir quanto tempo foi, onde Adão foi observando que todos os dias, quando ele fazia alguma coisa e ele voltava para estar na presença de Deus, até que começa a entrar algo no coração dele. Por que eu tenho que ficar prestando conta? Por que eu tenho que vir compartilhar com ele? Eu posso ter uma vida independente, eu posso fazer do meu jeito. No momento que aquilo entra no coração dele, ele se desconecta de Deus. E essa desconexão de Adão com o pai é o que a Bíblia dá o nome de pecado. Adão não caiu num pecado sexual. Adão não caiu porque usou droga. Adão caiu porque no seu coração se levantou uma pretensão que ele poderia caminhar sozinho sobre a face da terra. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem como seu filho. O grande mistério, a grande chave, a grande compreensão que nós todos precisamos ter é que Deus criou toda a terra para a manifestação do seu filho. O reino de Deus é um reino de filhos. E quando nós não compreendemos a realidade do que é a filiação, nós estamos automaticamente desconectados de um Deus que é Pai. Porque Ele se relaciona conosco como filho. E por isso o ambiente que Ele decide que um homem se desenvolva é um ambiente familiar, onde tem pai, mãe e filhos. Porque toda realidade visível aponta uma realidade invisível. E Adão então, ele transfere a sua imagem pessoal, porque ele se desconectou da natureza do seu pai. Ele perdeu a capacidade de transmitir a imagem de Deus, ele já estava distante. E eu pergunto mais uma vez para você, porque você não me respondeu ainda: qual é a imagem de Deus? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que texto poderoso de Paulo. Ele está falando assim: sabe aquilo que aconteceu em Gênesis, a transmissão de imagem? Qual é a imagem que Deus queria desde o princípio transmitir? A imagem do seu filho, a natureza de Cristo, que é o que? O primogênito. Quando fala de primogênito, está falando o primeiro filho de muitos outros. Você está aqui? Fala assim comigo: Jesus é meu irmão mais velho. Ele é o primogênito. Ele abriu o caminho para que nós fôssemos enxertados na família real, para que nós fizéssemos parte dessa mesma família real. Ou seja, o que Deus entende como paternidade? Paternidade é a capacidade de transmitir imagem e semelhança de Cristo. Paternidade é a capacidade dada por Deus de transmitir imagem e semelhança de Cristo. Quando Adão passa a transmitir a sua imagem pessoal, Adão já se desfocou, já se desconectou do que é a paternidade. Porque quando você perde de vista que um pai deve gerar a imagem de Cristo, um pai começa a gerar a sua imagem e a sua semelhança. E qual a consequência disso? Se eu não gero Cristo, eu estou gerando todas as frustrações, todas as decepções, todos os insucessos e todas as expectativas que na minha vida ainda não se realizaram sobre a vida do meu filho.
Então você vê aquele pai que tentou a vida inteira uma carreira militar e não conseguiu, falou: meu filho, você vai ser militar. Pai, mas eu quero ser médico. Não, você vai ser militar. Pai, eu quero ser bombeiro. Não, você vai ser engenheiro. E parece que tudo aquilo que um dia você sonhou para você, mas como você não tem entendimento do que é a mente de Cristo, do que é a paternidade, você vai transferindo para o filho decepções, ilusões e expectativas. Então, tudo isso é consequência da tragédia que se tornou a família. Quando você pega jovens que despreparados chegam a um relacionamento, você vai ter casamento de pessoas imaturas e consequentemente pais que não estão preparados para ser pais, porque segundo a palavra de Deus, pai é que tem a capacidade de gerar Cristo. Se eu não tenho a estatura de Cristo, eu não tenho como gerar um filho à imagem e semelhança de Cristo. E eu estou falando aqui de uma paternidade que vai além de paternidade natural. Estou falando de uma paternidade no espírito. E aqui começa, com a queda do homem, automaticamente já começa algo que se chama paternidade espiritual. Que são homens que Deus levanta, que estão em Cristo e podem dar destino para aqueles que não estão. Que podem contribuir para que outros cresçam à estatura de Cristo. E é interessante porque, dentro desse contexto, quando nós vemos uma sociedade de homens que cresceram num ambiente onde não tiveram essa identidade paterna clara, onde não tiveram essa coluna dorsal invisível das emoções bem formada, isso acaba refletindo na vida futura, e você vai vendo pessoas frágeis para tomar decisões, pessoas frágeis na hora de enfrentar problemas, pessoas emocionalmente instáveis em relacionamentos, pessoas com dificuldade para serem corrigidas, porque tiveram uma fratura nas suas emoções, porque tiveram um trauma nas suas emoções. E muitas vezes isso traz junto uma culpa, porque muitas vezes você cresceu em Cristo, você chegou à igreja, você ama a Deus, e de repente você se vê frágil diante de um problema, você se vê abatido, angustiado, triste, e daí sabe o que você faz? Você questiona: será que de fato a minha conversão é genuína? Será que de fato Deus está na minha vida? Porque eu amo a Deus, mas eu continuo inseguro, eu tenho medo, eu estou me sentindo depressivo. Eu quero primeiro tirar essa culpa dos teus ombros. Você que ama a Deus, pode ser que você de fato ame a Deus e tenha uma experiência real com o Senhor, mas o fato desse seu homem integral ter sofrido na alma esse dano, e como a gente sempre mistura as coisas e tenta tratar as coisas de forma separada, a alma ela não pode ser tratada de forma isolada, ela só tem uma solução: ela ser sujeita ao Espírito. E isso é algo que acontece no Espírito, isso é algo que acontece quando Cristo assume o governo, e toda essa fratura emocional, todo esse trauma, todo esse dano, ele pode ser alinhado quando nós nos posicionamos na compreensão do que é a paternidade. A paternidade ela produz cura, a paternidade produz proteção, a paternidade produz segurança, e outra coisa, a paternidade não é cronológica, ela não tem a ver com idade. Você pode falar assim: mas apóstolo, eu já tenho 50 anos de idade, eu já tenho 60 anos de idade. A maior ministração no meu espírito dos últimos anos foi a compreensão que Deus não quer que nós percamos de vista a condição de filho, seja o tempo que passar. Vocês estão aqui comigo? Quando um homem não consegue amadurecer em Cristo, quando um homem não cumpre o papel dele dentro de uma família, porque o projeto de Deus para a família é perfeito, irmãos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a família segundo o desenho de Deus é perfeita. É o ambiente
é o ambiente mais maravilhoso para se crescer na face da terra. Eu sou grato a Deus pela família onde eu fui formado. Eu nunca vi meu pai levantar minha voz com a minha mãe. Eu nunca vi uma incoerência do meu pai. Os dois estão aqui hoje. Eu cresci num ambiente saudável. Você pode falar assim, mas então você é privilegiado e eu? Não, eu só estou querendo dizer para você que mesmo no meu contexto eu preciso compreender a revelação no meu espírito do que é ser filho, como uma pessoa que passou por diversos outros traumas. A necessidade de compreender filiação no espírito é a mesma para quem teve um histórico de vida complicado e para quem teve um histórico de vida perfeito, porque isso é algo que se dá no espírito. E quando eu não entendo o meu papel de pai, e um pai tem que transmitir o quê? Imagem e semelhança de Cristo. Não, mas eu não sei isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar suprir a minha imaturidade espiritual, fazendo um monte de função que não é a minha. Daí você vê um monte de marido banana nas famílias dos dias de hoje. Daí o cara quer limpar a casa, quer lavar a louça, quer fazer a criança dormir, quer dar mamadeira. Ó, amorzinho, senta na primeira fila, assiste o culto que eu vou ficar lá atrás balançando a criança. E começa a fazer um monte de tarefa para tentar suprir a falta de governo que tem, porque está fora da mente de Cristo. Só que isso, com o tempo, a fatura chega, meu irmão. Pode te ajudar por um período, um homem servindo assim. Agora, o grande problema das separações é quando a mulher vai perdendo o brilho e a admiração pelo seu marido, porque o marido está sendo disfuncional, ele está fazendo algo que ele não foi chamado para fazer. Aquilo que parece maravilhoso num primeiro momento traz consequências sérias numa relação. Durante toda a história da humanidade, o homem nunca teve presente dentro de casa. O homem saía para caçar, depois o homem na Revolução Industrial vai para dentro da indústria, não volta para casa. Depois nessa era de informação, o cara tem que ter 3 faculdades para estar bem preparado para o mercado de trabalho. Eu venho de uma realidade dessa. Meu pai trabalhou muito a vida inteira para cuidar de nós como família. Eu me lembro quantas vezes tirando minhas dúvidas, chorando meus problemas com a minha mãe. Eu creio que essa seja a realidade de muitas famílias até os dias de hoje. Sempre a mãe em casa, brigando, xingando os filhos. Daí o pai chega, fala uma palavra e todo mundo fica quieto. Sabe por quê? Porque o mais importante na vida do pai não é o quanto de futebol que ele jogou com você, não é quantas vezes ele foi de mão dada no parquinho com você, é o quanto ele foi coerente com relação à sua vida de marido e de pai. O que você precisa como filho não é de um pai que leve você para brincar todo dia, mas é um pai que respeite a sua mãe. Para um filho, um pai que maltrata a mãe é mais traumático do que um pai que trata mal a ele mesmo. Então não adianta, irmãos, e eu falo com os homens aqui no Dia das Mães, e vocês não precisam ficar olhando com essa cara feia para mim não. Não adianta fazer um monte de coisa legalzinha, não adianta ser o rei das ações, das tarefas domésticas, não adianta suprir a ausência de hombridade que te falta em Cristo, no cuidado daquilo que é responsabilidade como governo de uma casa. Uma mulher se sente segura quando sabe que um homem toma decisões em Cristo. A mulher não se sente segura porque o seu dinheiro está na conta. Ela não se sente segura pelo quanto você é hábil nas suas palavras. Ela não se sente segura pelo tanto que você faz tarefa dentro de casa, mas pelo quanto de Cristo governa a sua vida. Isso traz segurança a uma mulher e a uma família. Em todos os dias de dificuldade e períodos difíceis que eu enfrentei nos últimos anos, eu sempre falo isso. Eu nunca vi a Leila insegura, porque ela sabia que por mais que eu não tivesse o controle, ela sabia que eu sabia que Deus continuava tendo o controle de tudo na minha vida. Nós não podemos disfarçar a incoerência de um evangelho
porque o evangelho ele tem que ser vivido na prática, na íntegra. Homens, nós precisamos amadurecer a estatura de Cristo, porque isso traz alinhamento para dentro da família. A palavra mais importante para os homens nos dias de hoje se chama coerência. É mais importante do que o seu tempo de qualidade, que se transformou na palavra da moda. Tempo de qualidade, que tempo de qualidade? Você pode ter o tempo com a melhor qualidade do mundo, se você não é coerente, esse tempo não serve nada. Vai quantas vezes você quiser no cinema, vai ver seu filho jogar futebol, compra os presentes mais legais que tem, paga as melhores escolas. Se você é incoerente, você vai estar produzindo uma fratura emocional na formação do teu filho. Homens que não conseguem ter raízes, não conseguem estar num relacionamento por inteiro. Por isso hoje você vê caras querendo se casar depois dos 40, não consegue estabelecer raiz, não consegue enfrentar dificuldades, não consegue passar por problemas, emocionalmente frágeis. Pais, casais que estão aqui presentes nessa noite em Cristo, em nome de Jesus, produzam um ambiente de segurança para que seus filhos sejam formados dentro de casa. Produzam um ambiente sem discussões, sejam coerentes na fé que vocês têm no Senhor. Homens, parem de se encostar na fé e na oração da sua esposa. A responsabilidade de ser o cabeça de uma casa é tua. Quantos estão aqui podem dizer amém? Se nós transferimos sobre os nossos filhos inseguranças, nossos filhos vão crescer inseguros. Sabe, a Leila tem lido alguns livros interessantes e ela leu um recente da doutora Carolina Leaf, se chama Seu Perfeito Você. E teve alguns dados interessantes desse livro, que essa doutora Carolina Leaf fala, e que eu queria compartilhar com você. O primeiro deles, isso é uma pesquisa científica bastante recente, que ela relata no livro, que os pensamentos podem mudar as estruturas cerebrais. A forma como você pensa pode moldar a estrutura do teu cérebro. Mas tem uma coisa interessante, as estruturas cerebrais, elas não podem interferir na sua maneira de pensar. Ou seja, quando você recebe um estímulo para um novo pensamento, essa mudança da maneira de pensar, ela interfere diretamente no teu cérebro. E como o teu cérebro ele interfere diretamente no governo do teu corpo, uma mudança de pensamento pode mudar toda a estrutura que você está vivendo. Porque o homem é um ser integral. E o mais importante na vida do homem é como se desenvolvem os seus pensamentos. Por isso, se você está em Cristo, se você vem à igreja, mas continua pensando como um miserável, você não avança. Quando nós falamos assim, Deus quer transformar a história dessa cidade, mas no teu pensamento você fala, impossível, as coisas na sua vida não avançam. Se Deus quer produzir neste lugar milionários para transformar a história do mundo, e você fala assim, eu creio nisso, e o seu pensamento te leva a crer nisso, você está apto a viver isso. O maior fator limitante de mudança na vida de uma pessoa é como ela pensa. Irmãos, eu tenho experiências práticas disso. Quando nós fomos no trabalho missionário lá na África, eu fiquei impactado com a nação. Eu nunca tinha visto tanta pobreza na minha vida. Mas a pobreza deles é consequência da maneira como eles pensam. Eu falei para eles, eu não quero vir aqui trazer roupa, apesar de ter levado roupa, eu não quero vir aqui fazer assistência social, eu quero ministrar para os líderes de vocês. E nós estávamos numa conferência para 10 mil pessoas, pipocava gente endemoniada no palco lá. Eu falei, amanhã eu não quero mais isso. Eu não vim aqui tirar a foto para a cruzada, eu não vim aqui ficar vendo isso acontecer. Eu quero entender como produzir transformação. E só pode produzir transformação quando produz mudança de mentalidade. Então nós nos reunimos com os líderes e falamos, olha, vocês têm condições de produzir riqueza nessa nação. Vocês não precisam ficar dependentes de esmola. Vocês podem começar a construir de forma diferente.
Romanos capítulo 12 fala assim, versículo 2: não sejam conformados com este mundo, sede transformados. Olha o que Paulo fala: sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Só sabe como você pode experimentar a boa vontade de Deus para a tua vida? Não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você lê a Bíblia, é o quanto você se dispõe a mudar o seu jeito de pensar. 2 Coríntios 10, 5: destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento ou todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, Paulo, quando ele transiciona para o novo pacto, quando ele entende o ambiente jurídico que se é estabelecido em Cristo, ele começa a compreender os detalhes de como o pensamento fora de Cristo interferem na vida. E ele via que o maior fator limitante dos religiosos da época para entender a plenitude de Cristo é que eles já tinham estruturas pré-concebidas de quem era Deus. E porque eles já entenderam que Deus era o Senhor dos exércitos, porque eles já tinham aprendido que Deus era o Senhor poderoso, forte nas batalhas, como eles entenderam que Jeová era o Jeová Jirê, era o Jeová Rafá, tudo isso já estava tão enraizado neles, que eles não conseguiram compreender que esse mesmo Deus poderoso agora era o Pai, e eles eram filhos. Quando Paulo acessa o entendimento do que é ser filho, ele transforma toda a maneira de se falar do Evangelho. Ele acessou, ele chegou no espírito a compreensão do que era ser filho. Os fariseus, os escribas, os teólogos da época não conseguiam acessar o que era ser filho. E o espírito de filiação que foi nos dado através de Cristo, que clama, Abba, Pai. Sabe por que ele clama, Abba, Pai? Porque Deus nos chamou e nos arrancou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é um reino de filhos. Nós não somos parte de uma democracia, nós não somos parte de uma monarquia, porque nós não tratamos com Deus como um rei e seus súditos. Nós fomos enxertados na família real. Ainda que seja um reino, nós podemos chegar, abrir a geladeira da casa do nosso pai e falar: Pai, eu preciso de algo, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Quando eu entendo isso, eu entendo que Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, ele está falando da revelação de um filho de um pai. Olha, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6 a 8. Um filho não fica inquieto quando sabe da riqueza do pai. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E daí Paulo dá um alerta: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Dentro da realidade do visível e do invisível, quando a cruz divide a história da humanidade num antes e num depois, a realidade invisível é o que norteia o que nós chamamos de graça. A realidade invisível é o que norteia o novo pacto. Deus, ele não está, a atenção dele não está focada pelas palavras que eu libero de um púlpito, pelos títulos que eu carrego no Evangelho, mas ele está ligado na realidade invisível que habita em mim. Qual a verdade dos meus pensamentos? Quais as motivações do meu coração?
como eu vejo cada pessoa ao longo da minha vida, como eu trato meus irmãos, não como eu trato no jeito de falar, como eu trato dentro de mim. Eu me olho com superioridade, eu me sinto melhor, eu me julgo melhor. São essas coisas que quando você percebe uma pessoa no espírito, você percebe se ela tem vida ou não. Pode ter estudado em todas as escolas teológicas que você pode imaginar, pode ter 20 anos de evangelho, pode ter pregado no mundo todo. Se a realidade invisível é reprovada diante de Deus, não tem vida. E se não tem vida, não tem nada a somar dentro do que nós estamos construindo no tempo de novo pacto. Sabe, outra coisa científica interessante de saber que o cérebro tem uma capacidade que se chama neuroplasticidade. O cérebro tem a capacidade de se expandir através de estímulos de novos pensamentos. Isso nos faz entender que a cada ministração, que a cada ensino, aonde a verdade é a natureza por trás do que se fala, e você está atento e recebe isso no seu espírito, você amplia a sua visão, você muda a sua maneira de pensar, você é transformado de dentro para fora. As circunstâncias não te paralisam, os tempos não determinam a realidade da tua vida. Como a Camila falou, há um relógio cravado nessa noite, nesse lugar, te dizendo: não é tarde demais para mudar a história da tua vida. Ai, mas já faz tanto tempo que eu estou enfrentando isso. Tanto tempo? O que é tempo para o Senhor da eternidade? Foi Ele que criou o tempo. E eu quero te dizer uma coisa: quantos de vocês aqui que são pais, que possuem filhos com seus 2, 3, 4 anos de idade, o que determina o tempo na tua família, na tua casa, é o relógio que está no pulso do teu filho ou no teu? Criança nem relógio tem, porque criança se move no tempo do pai. Filhos se sentem seguros nas decisões do seu pai. Meu filho e minha filha, eles não sabem as decisões que eu e a Leila tomamos dentro do tempo. Qual é o tempo para isso? Qual é o tempo para aquilo? Nós como pais definimos. Sabe o que acontece quando você recebe no teu espírito a revelação do que é ser filho? Você é liberto da pressão do tempo. Você é liberto desse pensamento que já não dá tempo para isso ou para aquilo. 2 Timóteo 2,25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem. Por que Paulo fala para instruir com mansidão os que resistem? Porque os que resistem na mente. Resistem porque estão presos às estruturas de pensamento. Alguns resistem porque foram formados emocionalmente em ambientes instáveis e carregam hoje as características de comportamento da onde foram formados. Estão em Deus, pregam a palavra, mas tem toda uma estrutura emocional pré-concebida de maneira equivocada pelo ambiente onde estava. E Paulo fala assim: tenha mansidão, instrui com mansidão a esses que resistem, para ver que se Deus pode trazer sobre eles arrependimento. Para quê? Para que conheçam a verdade. Sabe o que é a palavra arrependimento na Bíblia? Metanoia. Arrependimento, essa palavra no original é a palavra metanoia. É a transformação da maneira de pensar. Não adianta você achar que arrependimento é você tratar mal, fazer uma coisa errada e pedir desculpa, se você não transforma a tua maneira de pensar, a tua maneira de ver a Deus, não como um carrasco, não como quem te abandonou, não como um juiz, não como um patrão, mas como pai que te ama. E quando você entende isso como filho, você não precisa fazer nada para se sentir aceito, porque um pai não ama um filho por resultados, um pai ama um filho simplesmente porque é filho.
Eu e a Leila estamos o tempo inteiro cobrando o Caio e a Bruna por causa do desempenho na escola. É o tempo inteiro, ó, você tem que estudar tal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que quando eles não alcançam as metas que nós estabelecemos para eles, eu deixo de amar 1 milímetro a mais eles porque eles não fizeram o desempenho que eu sonhava? Por quê? Nós temos a tendência de achar que nós somos mais amados por Deus quando nós fazemos mais coisas para eles. Por que a gente vai tentando ser aceito e se sentir digno do amor de Deus à medida daquilo que nós podemos fazer? Sabe por quê? Porque a nossa formação emocional foi desequilibrada. Quando isso está alinhado dentro de nós, quando nós vivemos num ambiente saudável, nós sabemos que um pai não ama um filho por resultado. Agora, você pode estar olhando para mim e falar assim, cara, é fácil você falar se a sua casa foi tranquila. Não, é fácil eu falar, porque hoje nós estamos aqui numa casa paterna. A igreja é uma casa paterna, não é um templo, não é um prédio, é uma casa paterna, da onde flui a unção de paternidade, de maneira que todos aqueles que recebem no Espírito um posicionamento de filhos, são automaticamente enxertados no reino do teu Filho, sarados, transformados, restaurados, redimidos em nome de Jesus. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente vê a história de Deus explicando filhos que tentam se desconectar do pai e mostrando o tempo inteiro o perigo que isso produz. A história de Adão com Deus foi a história de um filho que resolveu ter vida própria. A história de Ló com Abraão, Abraão era o cara que resolveu cuidar do sobrinho, era o pai dele. E chega um dia que Ló fala assim, não, a gente está com as coisas aqui, está tumultuada, eu cresci muito, já estou muito grande, não dá mais para caminhar perto de você. Abraão como pai, coração de pai, fala assim, então tá bom, pode escolher para onde você quer ir. Aí Ló, como um filho orgulhoso que cresce e acha que é maior que o pai, e isso acontece todo dia, ele não pensa duas vezes, foi escolher o melhor lugar mesmo. Vou para Sodoma e Gomorra, lugar top, planície verde, bonita. Daí entra num montão de BO lá, entre tantas coisas que aconteceu com ele, as filhas deitam com ele. Sabe por quê? Porque as filhas começaram a carregar o mesmo espírito do pai. A gente precisa da sequência na nossa linhagem. Nós não precisamos estar com o nosso pai, só basta que ele nos dê semente. Então embriagaram o pai, se deitam com um pai e tem 2 filhos, porque elas falam assim, a gente só precisa da semente dele, não precisa dele. É o espírito de independência de pai. E daí eles dão à luz a 2 filhos. O primeiro se chama Moabe e o segundo se chama Amon. Moabe é o pai dos moabitas, Amon é o pai dos amonitas. Você sabe o que significa Moabe? Moabe, o Mo, é um prefixo que aponta para quem, para quê, por que isso, para que isso. E Abi significa pai, ou seja, Moabe dá luz a uma linhagem de pessoas que dizem, para que pai, se eu posso caminhar sozinho? Por que pai, se eu posso caminhar sozinho? Me dá o que é meu. E sabe o que significa amonitas? Significa irmandade. Amonitas são aqueles que veem os moabitas se desconectando do pai e falam assim, verdade, vamos fazer uma aliança entre nós como irmãos, e nós somos fortes, não precisamos do nosso pai. Amonitas dá luz a esse espírito que vira e mexe, está dentro das igrejas, onde um se une ao outro, para poder questionar as decisões de um pai. Isso é um espírito tão terrível, que ele percorre a história da humanidade. Espírito de independência, espírito de questionamento. A história retratada na Bíblia pela parábola do filho pródigo, é um apontamento do que aconteceu do Éden. É a mesma coisa. Um filho que fala assim, não é que o filho queria o dinheiro do pai, ele não queria mais estar ligado ao pai. Eu vou tocar minha vida sozinho. Como consequência, me dá parte da herança que me cabe.
E como que esse filho é restaurado? O que esse pai faz? Esse pai continua amando esse filho. E esse pai fica esperando esse filho, porque só há um jeito de redimir aquele que não entende o que é ser filho. É que venha uma metanoia, por Deus, de arrependimento. E esse filho regresse, para experimentar de um cordeiro, de novas vestes, de anel no dedo, de sandália nos pés. E ser enxertado de novo. Não numa monarquia, não numa democracia, mas na casa do Pai. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o maior título que você pode alcançar na sua vida se chama filho. Esquece apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. O maior título, o que te abre mais portas, o que te dá acesso a mais coisas, o que te faz ter paz, o que te faz descansar, se chama filho. Quando você acessa isso no Espírito, quando no isso não é... Você já viu gente que fala assim: e aí, irmão, beleza? Jesus te ama. Tem Jesus te ama que sai de um jeito que parece bom dia. Não é verdade? Agora tem gente que para na tua frente, fala assim: irmão, eu queria te dizer uma coisa. Cara, Jesus te ama. E você fala: opa, veio com outro impacto na minha vida. É a mesma coisa. Pode ser que você tenha ouvido a vida inteira te falar: você é filho de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não. Foi dado o poder de ser chamado filho de Deus aqueles que adentraram a morte com Cristo e ressuscitaram com Ele. A eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E ser filho de Deus não é uma coisa banal. Ser filho de Deus é acessar a paz de quem é guardado, protegido, conduzido em toda a sua história e trajetória de vida por um pai que nunca perde o controle. Irmão, sabe como nasceu essa palavra? E com isso eu quero terminar. Eu venho durante anos enfrentando muitas situações difíceis. Graças a Deus fui formado num ambiente incrível. Sou grato todos os dias ao meu pai e minha mãe. Minhas emoções são estáveis, ou ao menos eu creio que seja, né, amor? Enfrento bem a pancada, aguento bem as coisas. Mas na última semana me bateu, eu acho que chegou no ápice. Eu falei: Senhor, eu não vou aguentar. E daí eu ouvi o Espírito Santo me dizer uma coisa. Ele falou assim: tudo que eu coloco para você, você suporta. Se você não está aguentando, você está fora da sua função. Eu falei: mas caramba, eu ouvi isso e falei: mas aonde que eu estou fora de função? O que eu tenho que fazer, onde que eu me alinho? E de repente foi como se fosse... Por isso que a Bíblia fala, Paulo fala assim: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Isso é uma revelação no Espírito. É como se Deus, irmãos, eu entendo o que é ser filho, eu entendo o que é ser pai, eu não tenho problemas nessa área, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu vivo como filho, a vida inteira eu procurei obedecer meus pais, caminho com o apóstolo Hélio como meu pai espiritual, procuro me sujeitar em tudo a ele. Mas o Senhor me falou: eu preciso te levar num lugar mais profundo. Eu falei: mais profundo, Senhor, o que eu não estou sabendo? Ele falou assim: você saiu da posição de filho. Porque desde que eu voltei para Taubaté para trabalhar com meu pai, eu queria produzir descanso para ele. E eu gradativamente fui assumindo uma posição aonde, para protegê-lo, eu fui tomando algumas decisões. E eu fui me colocando como um pai. Só que quando você é filho e tenta ser pai, aquilo fica insuportável. Sabe, quando chegou sexta-feira e o Senhor me falou isso, eu passei lá na casa dele, meu coração estava disparado. A minha mãe chegou e falou: o que foi, filho? Eu falei: preciso falar com meu pai. E ele falou: o que foi, filho? Eu falei: preciso falar com você. E a gente saiu, e quando eu fui tentar falar, não saía uma palavra. E eu comecei a chorar, e chorava como uma criança. E eu chorava como uma criança deitado no colo dele. Falei: pai, eu só preciso ser filho, porque eu entendi o poder de ser filho.
Eu estou falando de algo natural, que pode ser que o seu pai não esteja mais aqui, que você não tem como fazer. Eu só estou dando um exemplo do que aconteceu comigo, para que você entenda que através dessa situação, Deus abriu diante de mim, descortinou diante de mim, uma profundidade do que é ser filho, que arrancou um caminhão nas minhas costas. O dia que eu ministrei essa palavra na Argentina, falou que depois de anos de ministério, um homem maduro, um homem respeitado em toda a África, ele falou assim: o Senhor me parou por 3 meses, para me ensinar o que é ser filho, depois de anos de ministério. Sabe, às vezes a gente tem a soberba de achar, mas nós não sabemos nos comportar como filho, porque filiação é mais do que dar a mão para alguém, é mais do que chamar de papai. Filiação é um posicionamento no espírito. Eu me posiciono como filho, eu reconheço um pai, e Deus se move ao longo de toda a história, através de figuras paternas, porque figuras paternas apontam a paternidade do pai, e essas figuras paternas nos alinham por dentro, nos estruturam por dentro, equilibram as nossas emoções, não pelo tempo que passamos junto, não pelo tanto que tomamos café, mas simplesmente quando eu me posiciono como filho, tenho a humildade de caminhar como filho. Sabe o que o Senhor me falou? O Senhor me falou assim: meu filho, durante toda a sua vida, você pode ser pai de quantos filhos forem, nunca perca de vista, que você pode ser pai de muitos, mas você sempre será filho, porque enquanto você for filho, você está protegido, você tem paz, você tem segurança, você tem a certeza de quem cuida de tudo sou eu. Nós não podemos achar que quando crescemos deixamos de ser filhos. A paternidade natural, ela só aponta para a realidade de uma paternidade espiritual, e que muitas vezes nós não temos a compreensão, porque ouvimos por muito tempo: essa casa é uma casa paterna, nós temos um pai espiritual, mas nunca decidimos, através de uma metanoia, nos posicionar como filhos. A gente ouve todo dia, o problema é que as palavras vão se tornando comuns, mas nós não permitimos que elas entrem no nosso espírito e produzam transformação da maneira de pensar, porque quando elas produzem transformação da maneira de pensar, então nós nos posicionamos, e quando nós posicionamos, nós encontramos o que a Bíblia fala: um reino de pai e filhos, somos parte de uma família real. Quero te convidar a se colocar de pé. Minha oração nessa noite é bastante simples. Se você entendeu, preste atenção agora, não disperse, por favor. Eu sei que isso pode ser muito poderoso na vida de algumas pessoas, como foi na minha. Irmãos, pode ser exagero o que eu vou falar, mas eu não sou a mesma pessoa de sexta para hoje. Eu falei para o meu pai, falei para minha mãe, falei para minha esposa, falei para o apóstolo Hélio, meu pai espiritual. Eu acho que eu acessei uma nova porta dentro do oceano chamado Cristo, a compreensão do poder que é ser filho. E eu sei que há uma atmosfera propícia nessa noite para isso, e eu queria te convidar a entrar nesse lugar, independente da tua história de vida. Isso aqui não é nada emocional para você lembrar que você não teve pai, que você perdeu seu pai, não. É para você se posicionar no espírito como filho. Aconteça o que tem acontecido na tua vida. Se hoje você consegue entender que através da posição de filho, você recebe amor, cuidado e proteção de um pai. E essa casa é uma casa paterna. Uma casa paterna, ela produz o que a Bíblia diz com relação a visitar órfãos e viúvas. Quando a Bíblia fala de órfãos e viúvas, ela não está falando não se restringe só ao fato de você ir num asilo, de você ir num orfanato, não. Visitar significa redimir a condição dessas pessoas. Sabe como você pode redimir um órfão e uma viúva? Trazendo eles para habitar numa casa paterna.